teu poder. Feliz sábado. Feliz sábado. Hoje estamos no 7º mês, né? É o 7º sermão sobre mordomia também. Esse sermão ele vem já preparado da associação, né? Para que nós possamos estar desfrutando da mensagem com cada um dos irmãos. O título da mensagem desta manhã nos fala o seguinte: conhecendo o Espírito Santo. Como podemos conhecer o Espírito Santo? Muito temos falado sobre o Espírito Santo. No Ministério da Mulher sempre estamos falando ali também mensagens que têm vindo, né? Preparadas também para a gente falar, para a gente discutir, estar ali aprendendo mais. E assim também nessa mensagem que veio através da mordomia, o Ministério da Mordomia. Nós sempre explicamos que quando fala mordomia, não é só pensar em dinheiro, mas pensar na nossa vida, no nosso preparo, no nosso relacionamento de Deus, com Deus o Pai, Jesus o Filho e o poder que age na nossa vida, que é o Espírito Santo. E o objetivo desse sermão desta manhã é o seguinte: para nós sabermos, para nós responder a 3 perguntas sobre o Espírito Santo. Será que Ele é Deus? Vem na nossa mente, né? Ele é uma pessoa? E o que Ele pode fazer por nós? Então essas 3 perguntas nós vamos estar respondendo, estudando, aprofundando nesta manhã sobre o Espírito Santo. Ele é Deus? Ele é uma pessoa? E o que pode fazer por nós? Vamos mais uma vez inclinar a nossa fronte, né? Fechar os nossos olhos para orarmos. Senhor Jesus, a partir desse momento vamos estar estudando a Tua Palavra, dando continuidade esta manhã do Teu santo dia. Que possamos ter o esclarecimento do poder do Espírito Santo que age sobre as nossas vidas. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Na introdução, nos fala o seguinte: conta-se que uma menina e sua avó, elas estavam na igreja, assim como nós, numa certa manhã, num sábado, estavam num culto. E aí, então, a menina, ela se ocupava com um desenho, né? Como sempre as professoras dão lá e as crianças ficam ali, né? Pintando, colorindo. Ela estava segurada naquele desenho. E aparentemente ela estava alheia àquilo, né, que o pregador estava falando, mas ela estava pintando, fazendo sua atividade, mas ela estava também prestando atenção no que o pregador dizia. E certo momento então ela puxou a manga, né, da blusa da avó e ela perguntou assim para a avó: vovó, o pastor disse que Deus vive em nós, é verdade isso? E a avó falou: sim, querida, Deus vive em nós, Ele vive. Aí ela continuou desenhando, pintando, até que outra pergunta urgente veio também para a sua avó. E ela falou: vovó, o pastor acabou de dizer que Deus é maior do que nós. E ela falou: é claro, minha princesa, Deus é maior do que nós, muito maior do que nós. E se Ele é maior do que nós e mora dentro de nós, uma parte dele, então, não deveria aparecer do lado de fora? Como que a gente não percebe? Ele ficaria do lado de fora. A menina tinha razão. Realmente deveria.
uma experiência real e genuína com Jesus, ela permite o quê? Que seja visto pelo lado de fora da sua vida, da minha vida, da nossa vida. E chamamos isso do quê? De testemunho. Testemunho. O que você tem feito, o que você tem testemunhado na comunidade? Será que falam bem da sua pessoa? Será que falam bem de você? É isso que o Espírito Santo pode fazer por intermédio do povo de Deus e pela obra de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Como? Mediante o fruto e os dons. O Espírito Santo só pode fazer isso em nós e por nós porque é Deus e não meramente uma força misteriosa, impessoal, atuando em algum lugar. Às vezes eu penso só que é uma força, é só uma ação. Não, é muito mais. É algo que se aprofunda sobre o nosso ser, que nos capacita, nos ajuda, nos auxilia e tudo muito mais. E começo dizendo o seguinte: não podemos explicar plenamente quem é o Espírito Santo. Não fica às vezes na sua mente uma grande indagação, uma grande pergunta, uma grande interrogação? Mas como é plenamente o Espírito Santo? Na Bíblia não temos todas as informações que gostaríamos de ter, mas temos o suficiente para o nosso esclarecimento. É suficiente aquilo que nós estudamos e aprendemos para saber agir diante dessa pessoa do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Podem reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Muitas pessoas, hoje em dia, elas estão contrárias. Vocês já ouviram falar, eu já ouvi falar de pessoas que não aceitam a compreensão do que é o agir do Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Muitas pessoas estão deixando as igrejas, deixando as denominações, se afastando, porque elas acham que é uma descrença imensa diante disso. E por isso que está sendo muito esclarecido para cada um de nós a cada dia. Devido à nossa limitação humana, não podemos compreender plenamente a pessoa e as obras de Deus. O mesmo ocorre com o Espírito Santo. Conhecemos apenas o que foi revelado nas Escrituras, ainda que nem tudo se encaixe à lógica humana. Às vezes a nossa vida, o nosso pensar, a nossa lógica humana fica bem longe daquilo que deveríamos compreender. Por isso devemos estudar com humildade e reverência o que a palavra de Deus ensina a seu respeito, a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus? Poderíamos perguntar assim. O ensino bíblico, ele é claro. O Espírito Santo é Deus, tanto quanto o Pai e quanto o Filho. Representa também uma pessoa, né? Pai, Filho e o Espírito Santo. Na Bíblia há diversas provas disso, e vamos mencionar algumas. Quando nós vimos lá, o Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno. Aqui nós temos várias passagens, eu vou estar citando, mas não vamos estar toda hora abrindo. Depois vai ter um momento que eu deixei aí, que as pessoas vão participar, mas depois um pouquinho. Então, quando nós vimos que o Espírito Santo é Deus, nos fala o seguinte, lá em Hebreus 9,14, nos fala que o Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 a 11, também nos fala que o Espírito Santo pensa as coisas profundas de Deus. Lá em Salmos, capítulo 139, o verso 7, nos fala que
O Espírito Santo é onipresente. Em 1 Coríntios 2:10, nos fala que o Espírito Santo é onisciente. Em 1 Coríntios 12:11, também nos ensina que o Espírito Santo é onipotente. Assim como Deus, Ele está presente em qualquer lugar, Ele está, seja aqui, seja lá, colar, nós sabemos que está. Assim também é a pessoa do Espírito Santo. E lá em Mateus, Coríntios e outras passagens, nos falam que o Espírito Santo recebe adoração divina. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, diz que recebe essa adoração divina. Aí vem a pergunta também de nós sabermos que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui e demonstra os atributos de uma pessoa. É inteligente. Ele conhece e busca as coisas de Deus. O Espírito Santo conhece e busca as coisas de Deus. Estão juntos agindo, trabalhando, né? As três pessoas ali. Tem mente própria e é capaz de ensinar as pessoas. Quais são, então, as ações sobre a nossa vida de Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Nos capacitando a compreensão, nos ensinando. Tem emoções também. Pode ser entristecido pelas atitudes pecaminosas dos cristãos. A palavra de Deus fala que há uma força, que ela fica triste também. Quando eu faço coisas erradas, quando eu resvalo o meu pé, vamos falar assim, né? Diante das coisas não celestiais, mas das coisas, indo para as coisas desse mundo, o Espírito Santo se entristece. E tem vontade própria. Ele a utiliza para distribuir dons ao corpo de Cristo. Os dons que nós recebemos, os talentos, também advêm do quê? O Espírito Santo agindo na nossa vida. Uma personalidade genuína possui inteligência, sentimentos e vontade própria. O Espírito possui esses atributos. Logo, deve ser uma pessoa, agindo sobre a nossa pessoa, sobre a nossa vida. Tem atitudes de uma pessoa. Agora, aqui nós vamos ver umas passagens que eu deixei com vocês aí, que vocês vão ajudar e vão colaborar. Como que nós podemos chegar à conclusão de que o Espírito Santo tem atitudes de uma pessoa? Lá em João capítulo 16, o verso 13, fala o seguinte, que o Espírito guia-nos à verdade ao ouvir, ao falar e ao anunciar. Quando nós seguimos a verdade, quando ouvimos, falamos e anunciamos, está sempre junto conosco. Agora a pessoa que está com a passagem, vou começar a pedir para você participar. De João, capítulo 16 e o verso 8. Lê para nós. Fala que ele convence do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, o verso 8. Muito bem. Então, convence do pecado e do juízo. Agora, quem está com a passagem de Atos, capítulo 8 e o verso 39, fala que ele realiza milagres. O Espírito Santo. Quem está com Atos? Eu deixei aí para cada pessoa. Atos 8 e 39. Ninguém? Alguém pode procurar aí para nós, por favor? Atos, então vamos lá. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Olha que coisa linda, né? Quando Felipe ali batizou o eunuco. Diz que naquele momento ele não viu mais, ele seguiu ali o caminho. Quem está com Romanos, capítulo 8, e o verso 26,
fala que ele intercede por nós. Pode ler. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós. Atos 10, 19 e 21. Deve ser obedecido. Quem está? Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: então, aí, 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu quem buscais, a que viestes? Então, experiências aí, né, falando na palavra de Deus, de que deve ser obedecido, né, seguir ali o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 5, o verso 3, fala que pode-se mentir a ele. Pode ler. Atos 5 e verso 3. Quem está? Ninguém? Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Olha, mais uma experiência, né? Mais um testemunho ali da mentira. Por que você mentiu? O Espírito Santo também ele pode ser resistido. Quem está com Atos capítulo 7 e o versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Não resistis ao Espírito Santo, aquele toque que você, né, sente na sua vida, no seu coração, para uma decisão, para uma tomada de decisão e tantas coisas na nossa vida. Quem está com Efésios capítulo 4 e o verso 30, diz que ele pode ser... Não, esse aqui foi o que leram já, né? Foi de Efésios? Não? Não. Efésios capítulo 4 e o verso 30, fala que ele pode ser entristecido. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Muito bem. Resistido e entristecido. Agora faltam 2 passagens só. Mateus capítulo 12 e o verso 31. Pode-se blasfemar contra ele. O perigo, né? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. O blasfemar, né? Muitas pessoas praguejam, falam palavras e temos que cuidar, né? E pode ser ultrajado. Hebreus capítulo 10 e o verso 29. De quanto mais severo castigo julgares, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Pode ser ultrajado. Ele se relaciona de modo pessoal com os seres humanos. Com os apóstolos, o Espírito se relacionava com eles de maneira a demonstrar sua personalidade distinta. Quando você estuda ali a vida de Paulo, principalmente, né, tem tantos outros, e que experiência maravilhosa da gente sentir e ver. Quando tinha momentos que quando a gente está estudando sobre a vida de Paulo, pensa, mas como? Ele tinha esse impacto, ele tinha essa vontade, ele não se deixava levar pelo perigo, pelo medo. Ia em frente, foi até o momento da morte dele. Apenas um exemplo, né? E nós sabemos que ali os apóstolos, eles, muitos se relacionavam com o Espírito, de maneira a demonstrar que a personalidade deles, né, era diferente, transformada. E com Jesus, a relação que tinha com Jesus quando estava na terra, demonstra que possui uma personalidade própria, com os outros membros da Trindade.
ele se relaciona de igual para igual com as pessoas da Trindade. Por isso que fala que eles são unidos, né? Esses três poderes, como nós vimos aí: Deus, Pai, Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. O que o Espírito Santo pode fazer por nós? Somente o Espírito Santo pode nos transformar. A mudança de coração, representada pelo novo nascimento, somente poderá ser efetuada pela eficaz atuação do Espírito Santo. Só Ele pode limpar-nos de toda impureza. Se lhe dermos permissão para moldar e afeiçoar o coração, seremos capazes de discernir a natureza do reino de Deus e compreender a necessidade da mudança que precisa ser feita antes que possamos ter entrada nesse reino. Quando nós plenamente compreendermos que nós temos que ter uma mudança muito grande na nossa vida, em todos os aspectos, aí sim, sabemos da nossa entrada que está assegurada para o reino celestial. E cada dia, irmãos e irmãs, temos que pensar sobre isso. O que eu tenho feito, o que eu tenho dito, como é o meu exemplo, como é o meu testemunho, tudo diante da minha vida, da minha família, da sociedade ao nosso redor. O Espírito Santo purifica. Como esse membro da Trindade é conhecido como Espírito Santo, não nos surpreende que uma de suas atividades principais seja nos purificar do pecado e nos santificar. Então, uma função principal do Espírito Santo é fazer o quê? Que nós possamos ser purificados e santificados. Alguém pode falar, mas eu jamais, aqui temos a passagem que fala na palavra de Deus que ninguém é santo, mas você está buscando dessa santificação. Até o momento final, vamos sendo perdoados, transformados, até o momento final, para aí sim, tornarmos juntos com o Senhor santos, estarmos reunidos juntamente com Jesus. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo origina toda oração genuína. Tenho aprendido a estar ciente de que em todas as minhas intercessões, o Espírito intercede por mim e por todos os santos. Mas as suas intercessões estão de acordo com a vontade de Deus, nunca em oposição a ela. Como nós já comentamos, quantas pessoas ficam em oposição, não aceitando da compreensão dessa pessoa do Espírito Santo. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Lá em Romanos capítulo 8, verso 26, fala que diante da nossa fraqueza, das propensões para as coisas ruins, se nós buscamos, o Espírito Santo está ali assistindo. E se buscarmos, poderá nos ajudar a nos fortalecer. E o Espírito Santo, sendo Deus, conhece a mente de Deus. Por isso, em todas as nossas orações, quando oramos pelos doentes ou por outras necessidades, deve-se acatar a vontade de Deus. É muito claro assim o objetivo que cada vez que você fizer uma oração, você deve falar que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Sempre agindo diante da vontade de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele inspira nossas orações. Só temos um meio de acesso a Deus. Nossas orações só podem chegar até Ele através de um nome, que é quem? Jesus, o nosso advogado. Seu Espírito tem de inspirar nossas petições. Assim o Senhor mesmo tem de acender em nosso coração o desejo ardente para que nossas orações possam ser aceitas por Ele. Nós sentimos esse poder, buscamos, pedimos ao Pai, pedimos a Jesus Cristo
e que vai interceder e ali então agir nas nossas vidas. O Espírito Santo no íntimo precisa fazer intercessões por nós com gemidos inexprimíveis. E esse Espírito também, que é o Espírito Santo, ele nos sensibiliza. Por que nós, graças a Deus, né, que nós somos sensibilizados, ou seja, aquilo que você pensa às vezes vem no seu pensamento, vem diante ali de uma ação, de algo que você quer fazer, e você pensa, não posso. Isso é contrário às leis, é contrário aos mandamentos, é contrário a tudo aquilo que eu tenho aprendido. E faz com que os nossos pedidos sejam o quê? Retirados, afastados dali, da nossa mente e do nosso coração. Imediatamente. Quantas coisas, né, têm ocorrido? Nossa obra é humilhar a alma perante Deus, confessando os nossos pecados e com fé aproximar-nos de Deus. Então nós temos que ter essa humilhação, temos que ter esse aconchego para que nós possamos realmente receber desse poder. E Jesus, ele está esperando para soprar sobre todos os seus discípulos, dando-lhes a inspiração de seu Espírito santificador e transfundindo a vital influência de si mesmo a seu povo. Jesus, ele espera, ele aguarda a cada momento para soprar esse Espírito em nós, né? Assim como os discípulos no passado também somos chamados discípulos para seguir, para falar, para continuar da obra do Senhor. A vontade deles precisa ser submetida à sua vontade e deve cooperar com seu Espírito, para que não sejam mais eles que vivam, mas Cristo vivendo neles. Precisa da minha vontade, do meu ser, abrir o meu pensamento, o meu coração, para então ter essa ação do Espírito. Jesus procura inculcar-lhes o pensamento de que, ao dar-lhe o seu Santo Espírito, está lhe concedendo a glória que o Pai lhe deu, para que ele e seu povo sejam um Deus. Por isso que temos, irmãos e irmãs, ter essa segurança de que tudo aquilo que aprendemos é de muito, muito agrado da vontade de Deus para o nosso ser, para o nosso preparo, o quê? Aqui nesse mundo para o porvir, para a Canaã celestial. Devemos evitar coisas que nos distraem e nos impedem de desfrutar a plenitude do poder do Espírito. Quantas coisas nos distraem? Quanto tempo você leva, eu levo, vamos falar de cada pessoa de nós, que você está ali sendo atraído a não deixar naquele momento que o Espírito está agindo na sua vida. Vou citar algumas coisas aqui que eles nos passam. Músicas, livros e filmes que não refletem a vontade de Deus. Tomarmos muito cuidado. Eu sempre sou bastante assim ciente, posso até falar abertamente que músicas, nunca fui de gostar de estar ouvindo, mesmo quando jovem, essas músicas mundanas. E como o nosso ambiente, graças a Deus, sempre foi, né, um ambiente cristão desde que eu nasci, então, para mim, assim, é algo indiferente. Mas temos que cuidar. Que música você está ouvindo? Que livro você está lendo? Que filmes você está assistindo? A alimentação que indispõe nossa mente a concentrar-se nas coisas divinas. Tem alimentos que a gente ingere, às vezes não no momento seguro também, porque à noite é o momento de você não misturar algo e depois fala que você teve muitos sonhos, muito pesadelo, alguma coisa, então tudo, né, tem que ter um controle. Mas a alimentação certa, correta para a nossa vida, nos momentos certos. Tudo concentrando nas coisas divinas. Estilo de vida que nos torna seculares e insensíveis à voz de Deus. Muitas pessoas falam assim, não, esse é meu estilo de vida.
isso aqui já veio da minha família, está vindo de fulano, e não é assim. Aquilo que lá no passado, seu avô, sua avó, uma família, e você era descrente para você. E hoje você conheceu pela palavra de Deus. Então você tem que fazer o quê? Usufruir das coisas da palavra de Deus. Deixar de lado aquilo que faz mal para a sua vida, para o seu corpo, para a sua mente, o seu preparo com o Senhor. Como negligenciar aquele que, como pai ou filho, merece ser adorado e louvado? Será que quando eu estou fazendo as coisas, estou fazendo o quê? Negligenciando. Se eu negligenciar, estou deixando da adoração e estar louvando o nome do Senhor. Como ignorar aquele que é responsável por nossa segurança e salvação? Essa última colocação aqui, irmãos, eu vou repetir. Como que nós podemos ignorar aquele que é responsável pela nossa segurança e pela nossa salvação? Que não possamos ignorar, mas que possamos ter esse pleno conhecimento, realmente, dessas três pessoas que agem na nossa vida, principalmente também a pessoa do Espírito Santo, agindo, esse poder que age sobre nós. E eu termino falando o seguinte, que Deus nos abençoe para buscarmos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para podermos desfrutar desse poder, em prol do nosso preparo, para seguirmos um dia a Canaã celestial. Amém? Amém? Que assim possamos ficar com essa mensagem maravilhosa que nos trouxeram nesta vida. Amém. E vamos cantar agora com bastante ânimo. A única saída é o hino 215, 215. Se na escuridão da vida
sermão, ele já vem pronto, mas a gente tem que estudar, preparar, né? E eu fui procurar os hinos. E quando achei esse hino, eu falei que não vem os hinos, né? Eu falei, que hino maravilhoso. Propriamente dito para a mensagem. E como o Espírito Santo, ele toca, ele mostra, é aí. Eu abri, é aí. E quando nós cantamos, que letra maravilhosa. Somente no poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, Deus, nós podemos ser vitoriosos. Amém? Amém. Senhor Jesus, somos muito gratos a Ti, porque estivemos aqui estudando do Teu santo poder que age sobre as nossas vidas. Que cada um de nós possamos cada dia compreender essas mensagens que temos lido, temos ouvido, temos estudado. Que assim o nosso preparo seja sempre direcionado a não entristecer o Espírito Santo, mas compartilhar, ajudar e sermos fortalecidos nesse poder. Que ao sairmos daqui possamos continuar em direção aos lares, estudando da Tua palavra, deixando de lado todas as coisas que fazem com que o nosso pensamento esteja sendo afastado desse poder, mas que possamos seguir nos preparando para um dia estarmos todos reunidos na Canaã Celestial. Amém. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.